continuando aqui a gravação. Então vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer um momento de silêncio interior. Feche seus olhos. Se concentre um pouquinho na sua respiração, respirando por 3 vezes. Você inspira e expira pela boca, soltando o ar. Nós somos seres em busca de unidade, e para alcançarmos essa unidade, temos que ir silenciando tantas vozes, silenciando tantos barulhos, e sempre quem nos ajuda nessa missão é o Espírito Santo. Então, invoco o Espírito Santo nesse momento sobre nós. Vem, ó Santo Espírito de Deus, habitar este momento que estamos vivendo agora, habitar esse momento presente, habitar o meu ser, estar nesse momento presente. Venha, ó Santo Espírito de Deus, iluminar-nos, direcionar-nos, dar a claridade que eu preciso, a luz necessária. Abre, ó Santo Espírito, a minha mente, o meu ser, para compreender o que ainda é difícil para eu compreender, essa busca por autoconhecimento, essa busca por viver uma vida saudável, sana. Espírito Santo de Deus, que faz nova todas as coisas, que renova a nossa vida. Ó Santo Espírito, abrasador, fogo que queima por dentro, dinamismo. Vem, Espírito Santo, dá-nos inteligência. Abre-nos a inteligência, dai-nos sabedoria, Santo Espírito, a todos nós. Que eu esteja mais em Deus e Deus mais em mim, para que eu possa viver essa unidade, essa integração. Estamos aqui reunidos sobre a intercessão de Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra e de nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos, reunidos em nome da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite, bem-vindo a todos. Eu vou tomar minha água. Boa noite. E eu estou dentro de um retiro espiritual. Começou hoje, então, um retiro de uma semana, retiro de silêncio. Estou aí abrindo esse parênteses, essa pausa aqui para estar com vocês. Mas o retiro já começou hoje e é um retiro da minha congregação. Todo ano eu faço retiro espiritual e, como o Sabrina estava falando, cada retiro que eu faço, alguma coisa também sai, né? Porque o nosso livro Emagreça Rezando, ele foi escrito basicamente dentro de 2 grandes retiros que eu fiz em 2 anos diferentes. E uma diferença de 4 anos de um para o outro. Mas, enfim, é um livro que foi maturado, né? Na fé, na experiência de fé. Não sei se tem alguém pela primeira vez hoje, tem pessoas primeira vez. Quantas? Pode deixar na mensagem. Tem ali a Jussara primeira vez, Ada primeira vez, Raimundo também, Raimundo Rego, grande amigo, primeira vez. Tá bom. Vocês estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos aqui
não importa. Depois vocês podem ver, as aulas estão gravadas, tá? As outras aulas. Então, perfeito. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no 4º capítulo, a desintegração do ser. Já é um pouco já mais filosófico, mas não complicado, né? É um filosófico que dá para a gente entender, né? Então, eu falo da desintegração do ser. Mas o que é isso, desintegração do ser? Olha só. É um ser desintegrado. Algo desintegrado é que está rompido, né? Está sem estar unido, sem estar em harmonia. A Luciana também, primeira vez. Bem-vindos, primeira vez. Então, assim, a desintegração do ser é justamente esse estado que eu defino o tempo que nós vivemos moderno, ou pós-moderno, como a gente pode dizer. Nós estamos em todos os lugares, menos em nós mesmos. Acho que essa é uma boa definição para desintegração do ser. Estamos em todos os lugares, menos em nós mesmos. Estamos lá nas redes sociais, estamos preocupados com o trabalho, estamos nos propósitos lá na frente, estamos em todos os lugares, menos nós mesmos. E o mundo moderno ele foi também nos compatibilizando em caixinhas, né? Então, você tem alguém que cuida do seu mental, que é o psicólogo, o psicanalista, do seu psicológico, tem alguém que cuida do Pilates, da fisioterapia, médicos, cada um cuida de uma parte, um cuida da unha, outro cuida do cabelo, outro médico cuida do joelho, é médico especializado em rim, outro em fígado. Esquartejaram a gente, cada um com um médico diferente, né? Nós perdemos essa coisa da integralidade, coisa que antes era tudo muito junto. Não estou dizendo que temos que voltar o tempo atrás, mas eu estou dizendo que um único médico ele via toda a dimensão da pessoa humana, a sua vida espiritual, a sua vida corporal, psicológica. Então tinha uma harmonia, tudo era um todo. Hoje nós nos desintegramos. E qual é o grande desafio da vida espiritual? Nos reintegrar, ser um só. Ser um só. E os médicos hoje, vem uma pessoa com dor de estômago, e ele passa logo cibastatina, rosuvastatina, e já sabemos que dores no estômago pode ser emocional, podem ser provocadas por um grande, uma grande a pessoa pode estar num estado nervoso muito grande e dar dores no estômago. E o médico não pergunta, porque ele é um gastro, ele não pergunta se ela está dormindo bem, se ela está... Isso é terrível. Se ela teve alguma coisa... Eu tenho uma história interessante que aconteceu em Salvador. Uma moça me deu um testemunho que eu achei interessante, né? Uma jovem mulher. Ela chegou no médico, lá na emergência, toda travada. Chegou toda travada, toda sem se mexer, toda enrijecida, com as mãos paralisadas, as pernas paralisadas. Ela chegou dura lá. E aí a sorte que ela pegou um médico experiente. E esse médico, quando viu ela daquele jeito, examinou ali, olhou tal, e fez uma pergunta para ela: você precisa perdoar alguém? O médico perguntou para ela: você precisa perdoar alguém? E a moça: sim, a minha irmã. Tivemos ontem à noite, isso era de manhã, uma briga muito feia. Eu nunca brigamos na vida. Eu estou com muito ódio dela. E ele disse: vai, perdoa sua irmã, você vai ficar boa. Vai, perdoa sua irmã, você vai ficar boa. Ou seja, os médicos já não são mais como esse médico. Um outro médico ia internar, ia passar um monte de remédio para aquela mulher, e sem saber o que está acontecendo com ela. Então, nós temos que entrar na alma das pessoas.
Por exemplo, essa coisa de síndrome do pânico, essa coisa do pânico. As pessoas pensam que vão morrer. E elas vão para a emergência cardiológica, buscar cardiologista, mas simplesmente elas estão com síndrome, elas estão com ataque de pânico e elas acham que vão morrer, porque está faltando ar, está faltando tudo, mas ela está botando para fora um monte de sentimentos acumulados que ela não trabalhou direito. Então, a desintegração do ser é a gente não ver mais a vida como um todo, não ter mais essa dimensão holística da existência. E os profissionais também não olham para a pessoa de forma integral. Né? Então, aqui vamos lá no capítulo. Aí eu vou colocando mais ou menos aqui. Nascemos para viver na unidade. Nós nascemos para a unidade. Aquele que nos criou é uno, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, diz Jesus Cristo numa oração. A fim de que todos sejam um. Nós nascemos para ser um. E Jesus Cristo quer que nós sejamos um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. A unidade é integradora. Todo o caminho espiritual deve nos levar à experiência de sermos um com Deus. Então, o que eu percebo na vida espiritual? As pessoas que vão à igreja, que rezam e tudo, mas essa oração não leva as pessoas para ser um com Deus, para ter uma comunhão com Deus, para ter uma vida comum. E essa oração ela não é integradora, essa oração não muda a vida, essa oração não vai realmente levando as pessoas a essa unidade que Jesus Cristo mesmo nos falou aqui. O mundo moderno, pós-moderno, como preferir, somado à velocidade que a internet trouxe às nossas vidas, as inúmeras opções e distrações, as redes sociais, tudo vem nos causando a desintegração do ser, a fragmentação da alma. Estamos fragmentados. Sentimentos que não estão conectados com a razão, uma coisa que existe muito. A razão que é a nossa inteligência vai para um lado e os sentimentos vai para o outro. Às vezes, pessoas que racionalmente sabem que não pode estar com alguém, por exemplo, namorar alguém que é totalmente fora do comum, do padrão. A razão dela sabe, mas os sentimentos dela não acompanham a razão. Então, essa coisa de sentimentos e emoções não estarem ordenados pela razão ou integrados com a razão, a primeira coisa que o mundo faz é colocar emoção para um lado e razão para outro. E o caminho é trazer uma maior unidade entre razão, emoções, sentimentos. E aí a nossa razão não consegue mais controlar os sentimentos, as emoções é que nos controlam. Por isso que tem pessoas desvairadas por aí, pessoas que saem do carro, no trânsito, batendo nas outras, emoções completamente desnorteadas, porque a razão organiza nossas emoções. Dá uma organizada, dá um certo padrão para que a gente possa conviver. Hoje as pessoas vivem aí segundo as suas emoções. São Paulo já dava nome para isso, paixões desordenadas. São Paulo chamava de paixões desordenadas. Então, a vida espiritual tem que nos levar a uma maior integração e integração entre razão, emoções e sentimentos. Né? Estamos nos esfacelando humanamente, temos uma geração de seres desintegrados, despedaçados, fora do eixo. Só uma vida espiritual disciplinada pode nos redirecionar à unidade. Vida espiritual disciplinada é o que a gente tem falado aqui. Tá? A necessidade de ter disciplina na vida de oração. Eu tenho colocado até, quando eu vou autografar livro, eu tenho colocado assim, organize a sua vida espiritual e toda a sua vida será organizada. Então, nesse processo nosso de emagrecimento, as pessoas focam muito no emagrecimento, antes de qualquer coisa, já querem saber dieta. Eu quero saber se você está organizando a sua vida espiritual antes de tudo, antes de começar a dieta. Aí a pessoa já mete as caras, começa uma dieta, já pega a dica, não sei de onde, já calma, organiza a vida espiritual, aí depois entra na dieta. Buscar primeiro o reino dos céus, tudo mais você será acrescentado. Então, a primeira coisa é o reino dos céus. A primeira coisa é buscar o reino dos céus. Tudo mais você será acrescentado. No emagrecimento também.
Faz um propósito de vida espiritual. Aqui eu coloco a meditação, né, como caminho. Mas pode ser o terço, né? Pode ser o terço. Eu estava falando aqui que esse terço, ele tem 25 anos. Eu ganhei quando entrei no seminário. E o padre que me deu, ele era seminarista também junto comigo, e ele está aqui, ele ficou emocionado quando eu falei para ele, olha, esse terço, você lembra desse terço? Ele lembro. Eu que lhe dei quando você entrou no seminário. Eu falei, exatamente. Ele estava emocionado porque eu guardei há 25 anos esse terço aqui, me acompanha, né? O terço é uma oração perfeita, é rezada com disciplina, né? Também, porque é repetição. A título de exemplo, faço memória aqui de como meus avós viviam na roça. Experiência que eu vivi em minhas férias, né? Que eu vivia nas minhas férias. Eles tinham uma vida bem integrada. O ritmo de suas vidas era pautado pelo ritmo da natureza. Quando o sol saía, acordavam. Quando o sol se punha, dormiam. Quando o sol estava no meio do céu, almoçavam. Meu avô materno tinha no quintal um relógio de sol, uma tábua em forma de meia-lua e um prego no centro. Me lembro muito bem desse relógio. A lua também tinha grande incidência na vida, nas plantações, na pesca. Natureza e seu ritmo pautavam a vida. A natureza e seu ritmo pautavam a vida. Quando eu dou palestras sobre como viver a vida espiritual na cidade, na metrópole, na cidade, eu falo muito disso, né? Por que a nossa vida espiritual virou uma bagunça na cidade? Porque a gente perdeu conexão com a natureza. A gente vive sob a luz, a gente não sabe mais quando está de noite, quando está sol, quando está dia, quando está nada. O sol já tem. O sol está lá, e nós sem conexão com ele. A lua está lá. Antes, na minha terra, se cortava o cabelo de acordo com a lua. Gente, isso tem a ver, gente. Não é simpatia. Tem a ver mesmo. Porque nós estamos em muita conexão com a natureza. Aquelas pessoas que a gente fala que em lua cheia ficavam mais perturbada, virava lobisomem, né? Ou então aquela expressão, a pessoa é de lua. Cara, isso tem muito a ver. Muito. Por quê? Nós somos 60%, como já disse a doutora Sabrina, ou 70% água. Imagina só, se a lua movimenta as águas do mar. De acordo com a lua, as águas do mar elas mudam de direção, ficam agitadas ou menos agitadas. As águas do mar. Imagina as águas dentro de você. Então a lua mexe sim com as suas emoções. E uma pessoa que tem lá problemas mentais, no momento de lua, eles ficam mais agitados, porque eles não conseguem controlar o que a lua pode fazer consigo. Então o cara é de lua. Né? Então, assim, tem a ver. Nós perdemos o contato com a natureza. Lá na Espanha, os cientistas chegaram à conclusão que é óbvio, mas eles documentaram isso. Lá eles têm uma nova doença, que é a doença déficit de natureza, diagnosticada na Espanha, déficit de natureza. Ou seja, você tem falta de natureza, a receita é vai colocar o pé na grama e ficar na natureza, que você vai ficar bom. Né? Isso já é doença já. Nós perdemos a conexão com a natureza. Meus avós eram magros. Meus avós viveram todos, os 4 avós, tá? Maternos e paternos, viveram todos mais de 95 anos de idade. Beiraram os 100 anos, tá? Todos. E eles viviam, não tinha televisão, não tinha rádio, e eu vivi isso. A natureza era a nossa nós éramos um com a natureza e, claro, com Deus. Meus avós eram todos muito religiosos. A forma de vida dos meus avós já era uma oração, pois a plena sintonia com a natureza, a vivência dos ciclos de chuvas e secas, os colocava em harmonia com o cosmos, consigo mesmos e com Deus. Será que era por isso que eles eram magros, né? Me pergunto aqui. Tanto meus avós paternos como os maternos eram esbeltos. Eu não saberia dizer se tem alguma conexão direta. Eu sei que a relação deles com a comida era em total equilíbrio. Comia o que precisava e o que a roça produzia, né? Porque eu sei fazer farinha, porque eu fiz farinha com eles, sei fazer tapioca. Eu plantava milho, plantava feijão com eles, né? Então a gente comia o que a roça dava.
O fato de comermos muito, de sermos gulosos, não seria uma busca por completar algo que nos falta? Não seria um anseio por completude, totalidade, já que estamos desintegrados e temos desejo de totalidade e vemos na comida a busca por totalidade? Não estaríamos nós desintegrados, longe de nosso eixo, e por isso uma falta de sintonia com nós mesmos? Creio que pelo fato de não sabermos que nossa fome primordial é de Deus, possivelmente buscamos na comida uma solução. Nossa fome primeira é de Deus. Saciemo-la, saciemo-la. E aqui eu falo, depois daqui eu digo, toda aprendendo a meditar, que tem a parte que não tem o livro ainda, tem a parte aprendendo a meditar. Toda boa espiritualidade deve nos levar à unidade. Encontrei na meditação a melhor maneira de alcançar a unificação do ser. Eu medito para buscar eu medito para buscar a minha integração. Eu medito para encontrar a unidade. Tem um livro de John Maine, que é A Palavra que Leva ao Silêncio, que é a palavra Maranatá, que a gente ensina. Ele diz que a repetição da palavra vai te levando à unidade, porque é uma única palavra, essa palavra vai te levando à unidade. A unidade. E você vai se unificando e vai se tornando, e vai buscando esse essencial, e essa unidade você vai reconquistando a unidade perdida. E aí você encontra no silêncio, na repetição da palavra, na repetição, no acalmar os ânimos e estar em maior comunhão com a natureza. Quem já fez meditação comigo, eu acho que a Cláudia, que já está aqui de Brasília, ela já meditou comigo, né? Eu tinha um grupo de meditação em Brasília, e ela sabe, quem já meditou comigo, em Salvador também eu tinha um grupo de meditação em Salvador, que eu sempre faço um momento de comunhão, em 4 estágios, que é, primeiro estágio, comunhão comigo mesmo. A primeira comunhão é comigo mesmo. Depois, comunhão com o cosmos, comunhão com a natureza. Depois, comunhão com as pessoas. Depois que eu faço esses 3 momentos de comunhão, aí sim eu busco a comunhão com Deus, né? Então, comunhão em 4 estágios. E eu acredito que essa comunhão em 4 estágios me leva à plena unidade, à comunhão com Deus, né? Então, assim, um pouquinho que eu trouxe para vocês, preparei para vocês agora, né? Agora vamos aí com a doutora Sabrina. Depois vocês vão... já está aí, vamos criar o grupo Jataí, já estou criando um grupo de WhatsApp. Já tem um grupo de WhatsApp, tá? Já está aí. Logo, logo vou marcar a primeira meditação. Doutora, então vamos lá. Vamos lá com a sua parte. Deixa eu fixar aqui a imagem e ver se dá certo. Boa noite para quem eu ainda não falei. Sejam bem-vindos os novos, os que estão chegando agora. Muito provavelmente vocês deram uma sapeada lá no canal do YouTube, viram as aulas, gostaram, se interessaram. Frei Rogério, abre o microfone para você dar essa notícia junto comigo. Hoje nós sim. Felizes aqui. Conte aí por que nós estamos felizes, Frei Rogério. Nós estamos, assim, fomos surpreendidos, na verdade. Não esperava, foi algo assim que, nossa, a editora mandou para a gente essa notícia, eu falei, meu Deus. E eu fiquei bem feliz, viu, doutora, durante a tarde aqui no retiro. Eu falei, meu Deus do céu. Feliz. Gente, o livro já está na 2ª edição. Em um mês. Vocês acreditam o que significa isso? Que loucura é essa? Nós nem vamos lançar esse final de semana. Pois é, a gente estava em São Paulo um dia desse, né? São Paulo, tem 2 semanas em São Paulo, o livro já está na 2ª edição. Vamos colocar depois a foto no grupo lá para vocês verem, 2ª edição. Gente, isso é muito gratificante. Eu não esperava que fosse tão rápido assim. Então, assim, o Brasil está lendo o livro, porque assim, a gente fez uma edição, não com pouco, uma edição grande, uma tiragem grande. Não foi uma tiragem pequena, foi uma tiragem grande. E a editora já está rodando a 2ª edição. Então, parabéns, doutora, parabéns, Diego, parabéns a Ângelos, e parabéns a vocês que estão acreditando e estão certamente divulgando o livro. Depois, ao final, vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto da aula de hoje.
e a gente postar nas redes sociais. A gente tem Histórica. toda a sala aberta, né? E a gente posta lá, você posta nas suas redes sociais. Não esquece, doutora, de falar que você vai estar na Expo Católica em São Paulo. Atenção, povo de São Paulo. Mais para frente, né? Depois você avisa, depois você fala. É isso aí. Então depois eu dou esse recadinho. Vamos lá. Frei Rogério começou o seu texto dizendo sobre isso, sobre que nós fomos criados para sermos um, né? Eu achei, até anotei algumas coisas aqui, a frase que mais tocou a mim hoje foi dizer isso, dizer que a meditação verdadeira, ela passa pelos estágios. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha experimentado esse tipo de meditação. De você primeiro se conectar com você, sentir onde você está, ter o estado de presença. Parece que eu já saio de mim nesse estágio. É muito difícil meditar, pelo menos para mim, que tem uma mente acelerada, né? E agora estou conseguindo mais, com mais organização. E dizer também que depois disso você se conecta com o ambiente que você vive, com a sua casa, com o ar que você respira, com o clima, com o cosmos, com o universo, né? Dizer isso, a igreja tem medo de dizer isso, porque dá a impressão de que nós estamos falando de uma nova era, a gente ficou com esse estigma lá para trás, né? Até o Papa veio escrever a encíclica, né, sobre a nossa casa, o nosso meio ambiente, né, sobre o nosso país, o nosso planeta, né, a gente cuidar disso. E no outro momento se ligar ao outro. Então, foi muito bonito isso. E eu queria trazer hoje, na aula de hoje, a razão. E Frei Rogério disse outra frase que eu anotei. A razão organiza as nossas emoções. Essa frase, Frei, você devia postar, porque nunca mais vou esquecer dela. Toda vez que nós estivermos com o nosso estado emocional abalado, busque a sua razão, busque a sua consciência, porque é ela que organiza a sua vida, que organiza a sua emoção, né? E hoje a proposta é uma proposta de um dos primeiros médicos conhecido pela ciência, que é Hipócrates. Ele disse assim, aquela frase consagrada, que é a última frase desse capítulo da minha parte, que diz lá na página 54, que seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Quando eu li isso pela primeira vez, isso tocou profundamente o meu coração como uma frase do Espírito Santo. Você olhar para o alimento como um remédio é mesmo deixar a emoção silenciada e pensar em tudo com a razão, como o Frei Rogério propôs aí no começo desse capítulo. Então, dizer que o alimento é o remédio ou é o veneno é você silenciar a tua emoção e deixar que a razão fale ao teu coração. É entender que aquilo que você vai comer vai ser o seu remédio. E quando eu escrevi essa parte, claro que separado, e não parece que foi junto, as partes parecem que são juntas, e elas foram escritas separadas, eu busquei na palavra, em Gênesis, onde lá está descrito, claro que figurado ou simbólico, a criação. Né? E lá eu queria buscar como é que Deus planejou. E Deus planejou o alimento. Ele planejou aquilo que você chama de alimento para você. E ele colocou, né? Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, com aspectos agradáveis e frutos bons para comer. E isso está em Gênesis 2. Em outro momento de Gênesis, você encontra lá que Deus cultivou um jardim para você viver. Né? Ele diz, cria isso, faça-se aquilo outro. Quando ele cria um alimento, ele diz que cultivou um jardim lá no Éden. Né? Então, no alimento, hoje, isso é o que a gente entende pela fé. Buscando a razão, né? E ainda São João Paulo II foi mais firme. Frei Rogério diz: nunca separe a emoção da razão, né? O Santo João Paulo II, nosso Papa, disse assim: a fé e a razão, elas nunca são separadas, né? A fé e a razão são como asas, a encíclica papal diz, né? Ninguém voa com uma asa só, são como asas, fé e razão, fé e razão,
fé e razão. Esse livro traz isso, fé e razão. Na razão da tua saúde, do teu emagrecimento, traz a tua fé. E na tua fé, que já é sólida, porque se você está aqui, provavelmente você é católico, né? Traz o teu emagrecimento. Faz como asas, fé e razão, né? Então, essa é o grande sentimento e a grande proposta aqui do livro, tá? E lá, se você olhar para um alimento com o olhar da ciência, você vai ver que nos alimentos existem remédios. E hoje a ciência já entende. Vocês já ouviram falar da cúrcuma? Claro, todo mundo já ouviu falar, porque já tem mais de 5.000 publicações sobre esse anti-inflamatório poderosíssimo. A curcumina, com os curcuminoides, que vem lá do açafrão da terra, é mais anti-inflamatório do que o cataflã, que é inventado pelo homem. Ele é 5 vezes mais anti-inflamatório. Então, veja, muitos alimentos estão se descobrindo propriedades que são remédios. Se você parar aqui e abrir a cartilha do chá, o que você vai encontrar? Um monte de chá para tudo. Um chá que cura tudo. Chá que faz de tudo. Tem de tudo. E tudo com princípio ativo que são usados nos remédios. O que acontece é que a indústria farmacêutica, ela traz um remédio que tem alguns princípios modificados do natural para poder patentear e ganhar em cima daquilo. A cúrcuma não pode ser patenteada. E eu sou do tempo que a Pura Vida, uma agência de suplementação, vendia a cúrcuma em cápsula e a Anvisa caiu em cima até que eles conseguiram liberar. E hoje as outras empresas de suplementação vendem cúrcuma em cápsula, porque ninguém pode patentear a cúrcuma, é da terra, né? Tantos alimentos. Olha, se você pegar algumas nutricionistas aí que trabalham com nutrição funcional, e agora eu quero fazer um outro parênteses sobre a medicina. O Frei Rogério falou, a medicina está particionada. E eu digo, a medicina está voltando a ser integrativa. Quando você procurar um nutricionista, quando você procurar uma consultoria, nem que for comigo, com um professor, procurar um médico, procure integrativo. Procure um médico que vai olhar nos seus olhos e vai querer saber se você dormiu bem, se você vai no banheiro e por que a sua coluna está doendo. Porque em um monte de consultoria que a gente já pegou aqui, a gente percebeu que zumbido de ouvido tinha a ver com fígado toxificado por uso exagerado de produtos químicos alimentícios e até esses de passar na pele. Então, as coisas estão integradas, estão juntas, tá? Então, voltando aqui no movimento que nós estamos propondo aqui, esse capítulo traz aquele artigo que eu trouxe a aula passada. Se você não assistiu a aula passada, assista. Lá eu mostro esse artigo que está dizendo aqui que a Organização Mundial da Saúde mostra um monte de doenças causadas pela má alimentação. E hoje na aula eu vou trazer o porquê disso. Porque nós estamos usando determinados alimentos que são venenos e não remédios para a nossa alimentação. E quando a gente usa esses alimentos que são venenos, a gente vai destruindo a nossa saúde. A gente vai destruindo o nosso sistema imunológico, que são os nossos guerreiros, que lutam pela nossa saúde. E quando a gente destrói, não só com a alimentação, muito bem lembrado, Frei Rogério, com os nossos hábitos de um modo geral, e eu vou trazer também aqui essa história de dormir com o sol e acordar com o sol, integrado com a natureza. A ciência chama isso de ciclo circadiano. E já estudou o que acontece no corpo humano nos horários do dia. Olha que grande bênção. Então, eu quero trazer na aula de hoje essas duas coisas. A primeira coisa, quais são os venenos que nós estamos consumindo? Quais são eles? E como eles nos agridem? E como estar conectado com a natureza, com o ciclo circadiano, como diz a ciência, é estarmos integrados com a nossa saúde. E o nosso alimento será o nosso remédio, não o nosso veneno. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho
Permitir. Para que vocês vejam. Eu só quero começar um pouquinho com esse slide. Vou passar rapidinho, tá? Isso é o que a gente precisa para viver. Água, como o Frei Rogério falou, proteínas, nós falamos sobre isso, nutrientes, fibras, micronutrientes e um pouco de energia aí. Um pouco de carboidrato de 5 a 30% e um pouco de gordura boa. Gordura boa, eu estou falando desse abacate, eu estou falando do azeite, eu estou falando da gordura das carnes, tá? Essas são as gorduras boas. E nós precisamos de tudo isso aí. Eu quero mostrar para vocês hoje quais são os alimentos que nós estamos consumindo nessa cultura alimentar moderna que estão agredindo e que estão sendo um veneno para os nossos órgãos e para o nosso corpo. O glúten, que nós já falamos em algumas aulas, mas o glúten tem origem no processo de refinaria do trigo e dos grãos. Não é uma proteína inventada por Deus. O glúten é uma molécula altamente inflamatória que não é digerida pelo nosso estômago. Ele vai inteirinho para o intestino. Os açúcares, que são, já falamos muito sobre o açúcar que nós temos hoje, saído da cana-de-açúcar, não é um açúcar que o nosso organismo entende como um dulçor natural. O dulçor natural é a frutose, é aquele açúcar embrulhado na fruta, porque lá, além do açúcar, tem fibra, tem vitamina, tem um complexo de coisas aí que vai te entregar saúde e dulçor, né? Quando você come um doce, um chocolate, tudo isso é muito mais doce do que uma goiaba, do que uma banana, do que uma manga, não tem comparação. Esses açúcares de hoje, eles vieram de um processo agro, que nós já comentamos aqui também. O álcool é o açúcar fermentado. E a fermentação está muito longe daquela fermentação do bom vinho, que passa um tempo dentro daquelas barricas, né? Lá curtindo aquilo lá, fazendo aquele processo natural de fermentação. O álcool que nós consumimos hoje é um álcool de fermentação cheia de produtos químicos alimentícios para que se fermente rápido, né? É uma fermentação de um milho rançoso, que são as cervejas. Então, o processo do álcool hoje é um processo muito destrutivo para nós também. Falamos também do leite de vaca. O leite de vaca não só pela lactose, a lactose é o açúcar do leite. Nós falamos do leite de vaca também pela caseína. A caseína é uma proteína que tem no leite de vaca, que é muito difícil de digestão. O ser humano não consegue quebrar essa proteína, ela vai inteira para o intestino. E aqui cabe uma curiosidade. No estômago do bezerro, a caseína tem boa digestão. Só no dele, no nosso não. Ah, Sabrina, mas lá no sítio eu tomava o leite direitinho da teta da vaca, não é? Isso, lá quando a gente tirava o leite da vaca, as bactérias, né, da teta da vaca ali, ia para o leite, nós tomávamos com aquelas bactérias. E aquelas bactérias eram boas bactérias que faziam com que a caseína do leite fosse digerida e fizesse apenas bem para a nossa saúde. Então, veja, é o alimento integrado, né? É o alimento direto da fonte. Quanto que esse leite que a gente tem na geladeira é igual ao nosso leite da vaca, tirado lá quentinho. A gente já punha a canequinha lá mesmo e tomava. De 0 a 10 é 0, né? É -1. Então, veja, a caseína hoje, os produtos feitos com leite, são produtos inflamatórios para nós. As gorduras trans são más gorduras, são gorduras que foram feitas para que nós pudéssemos conservar coisas. Na verdade, a gordura trans a origem dela foi feita para conservar tintas de pintores
né, da época dos renascentistas. Então, que para que as tintas não ficassem rançosas, eles extraíram um óleo ali daquele milho, daqueles vegetais ali e colocaram lá nessas tintas aí, nessas para conservar. Com o advento da Revolução Industrial, colocaram gordura trans no nosso alimento de prateleira, para que a gente pudesse ter alimento que não estragasse, alimento que durasse aí. Quanto tempo dura um pacote de bisnaguinha na tua casa? Na minha não dura porque nem tem, em nome de Jesus. Na minha casa não tem bisnaguinha. Lógico, se meus filhos forem comer, vai ser fora daqui. Aqui dentro não. Nem são alimentos, né? É tanta química, é tanto alimento que tanto corante, tanta coisa assim, química que são artificiais, que o nosso corpo vai combater aquilo. Aquilo é um veneno, não é um remédio, né? Então, nós estamos falando desse tipo de comida aí mesmo, que tá geralmente. É o alimento morto, né, gente? É o alimento vida, né? Deixa eu dar um ESC aqui para eu poder aceitar quem chegou. Só um minutinho. Senão ela fica esperando. Você pode me colocar de anfitrião também, mas não sei. Ah, depois eu preciso entender como é que eu faço isso, Frei Rogério. Tá. Também não Vou fazer. sei. Tu sabe como faz? Não, só o Padre Joãozinho, sabe? Então depois eu vou te fazer isso. Então veja, esses negócios aí, minha gente, esses gatilhos inflamatórios estão em tudo que a gente come, que vem das prateleiras, né? A gente vai conseguir fugir disso com muita dedicação, né? E ao longo da vida, né? Ao longo da vida a gente vai conseguindo diminuir. Essa semana eu diminui uma coisinha aqui, aí daqui um mês eu não sinto mais falta da Coca-Cola, no outro mês eu já estou conseguindo vencer aquele docinho depois do almoço com muita dedicação. Porque tudo isso aqui foi feito para ser palatável, para te entregar prazer. Só com a força da razão e só com a força da oração, acho que tem mais gente chegando aí, a gente consegue vencer. Não, acho que foi mão erguida. A gente consegue vencer isso aqui, né? Então vamos lá. Por que que essas coisas fazem tão mal? E aqui, quando eu mostro esse slide, eu explico um pouco para vocês que o trigo, ele é muito diferente hoje, né? Esse trigo que tem esses grãos aí que vocês estão vendo, é o trigo sarraceno, é o trigo mais próximo da época de Jesus. O da época de Jesus, ele ainda era maior, era do tamanho de um grão de um dedo, assim. Você podia colher esse trigo, eles pegavam aqueles grãos, colocavam lá numa cumbuquinha, amassava, moía, fazia aquela farinha grossa, escura, cheia de fibras e de nutrientes, sovava aquela massinha e assava aquele pãozinho. Vocês sabem muito bem que o pão da época de Jesus se rasgava, não era um pão fofo, né? Não tinha elasticidade. Porque essa elasticidade, o fato dele ser fofo, acontece agora na refinaria desse trigo que é semente de grama. Quando a gente pega essa semente dessa grama aí, que para mim é mais joio do que trigo, e a gente coloca no processo de refinaria isso aí, você consegue uma molécula chamada glúten que dá elasticidade ao pão. Então o pão está desconfigurado, né, gente? O pão, ele está servindo de entrega de açúcar para a gente, sem nenhum nutriente, né? E o integral? O integral também é refinado. O integral também é semente de grama, e o integral também tem glúten, né? Todos os derivados de trigo têm. E o açúcar, a mesma coisa. O açúcar veio de um processo de refinaria com um dulçor que a natureza não entrega. Eu quero que você olhe isso sem preocupação. Você não precisa entender isso. Mas olha esse gráfico. Tem uma curva que é vermelha, a outra que é amarela.
Quando você acorda de manhã, toma seu cafezinho com açúcar, come seu pão com manteiga, Tá aparecendo para mim o gráfico. não tá? Ah, Tá, bem, vamos ver. Ele tá meio falhando, não sei se para os outros, mas para mim tá. aparece e apaga. É. Mas acho que é problema do sistema mesmo. Pode continuar. Bom, vocês Aqui têm tá certinho. certinho? Então vamos Sim. lá. Então, Beleza, agora sim, agora agora sim. então você vê dois gráficos aí, uma curva bem acentuada, um pico, né, bem alto, e outra que é essa vermelha e a outra mais baixa, amarelinha. Eu gosto de trazer esse gráfico porque todo mundo é capaz de entender uma imagem, né? Não precisamos ser professor nem aluno para entender que a nossa glicemia, quando a gente acorda, está estabilizada, graças aos nossos órgãos, graças ao nosso sistema imunológico perfeito, que funciona lindamente, ao nosso pâncreas que secreta insulina, né? E essas horas de jejum que nós ficamos foi uma reciclagem celular. Aí a gente vai comer, o nosso primeiro alimento é regado de açúcar e de alimentos inflamatórios. Um pão, além dele entregar só açúcar, ele também entrega o glúten. Uma xícara de cappuccino, ela entrega açúcar, leite de vaca e um monte de outras coisas inflamatórias aí, né? Um pão com requeijão também traz isso. Um queijo também traz isso, traz a caseína lá do leite. Mas vamos se limitar a falar sobre o açúcar, né? Quando a gente consome como primeiro alimento o açúcar, com barriga vazia o açúcar, a curva glicêmica é essa vermelha. Você dá um boom, um pico de glicemia para o teu corpo. Aí o seu corpo, que não está acostumado com esse dulçor do açúcar do teu açucarelo, ele só está acostumado com mamão, ele não está acostumado com açúcar. Aí o que ele faz? Ele fala: Meu Deus, o que é isso daí? O que eu tenho que fazer agora? Que pico de glicemia é essa? E ele se inflama, ele se inflama. E a inflamação são células do sistema imunológico te defendendo. Então, teu corpo te defende da tua comida, teu veneno, teu remédio, né? Quando você, diferente disso, come um carboidrato de boa qualidade, que seja uma fruta, que seja uma mandioca com manteiga, que seja uma batata doce, e come lá um ovo mexido, o que acontece com o teu corpo é esse amarelinho. A sua curva glicêmica é suave. E o seu corpo vai tirar os nutrientes dali, vai entender o seu alimento como um alimento que vai trazer nutrição, que vai ser um remédio, né? Isso acontece toda vez que nós consumirmos carboidratos ou agentes inflamatórios sem que a gente coma proteína junto, sem que a gente coma boa nutrição junto, né? Esse outro desenho aqui é só para mostrar para vocês que o açúcar tem um aspecto de vício, né? Nós vamos falar melhor desse desenho na aula que vem, que é sobre o açúcar, tá? Porque eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso é o que é o meu objetivo da aula de hoje. Mostrar essa imagem para vocês, que vocês também são capazes de entender. Essas preguinhas do lado de cá, que olhando, tá na minha esquerda, são junções saudáveis do seu intestino. São as pregas, a mucosa intestinal, o lado de dentro do seu intestino. Eu não sei se você sabe, mas é no intestino que nascem as células do sistema imunológico. É no intestino que nasce a serotonina. É no intestino que nasce a dopamina. É no intestino que nasce o teu hormônio. Tudo começa no teu intestino, né? E nós temos um nervo que conecta o nosso intestino aí. Esse nervo chamado nervo vago conecta o nosso intestino até o nosso cérebro. E é por esse nervo que as informações do intestino são passadas para a nossa mente. Então, quando você tem junções inflamadas como essa aqui, as suas pregas elas ficam abertinhas. E no lugar de passar nutriente já processado dentro do teu intestino e aqui embaixo é a tua corrente sanguínea, o teu alimento ele vai cair para a tua corrente sanguínea antes mesmo de estar processado.
Você pode olhar aí nesse desenho que esse alimentinho que tem o número 1 é um alimento que não está processado ainda. É um resto de fezes ainda que não é uma vitamina inteira. Só que a sua prega está inflamada. Por que a sua prega está inflamada? Porque a gente consome o glúten. E o glúten vai inteiro para o intestino. Chega lá no intestino, machuca ele. A caseína do leite de vaca fere as junções intestinais, diz aí. O álcool, o açúcar já fermentado, fere as junções intestinais. O glúten fere o teu intestino delgado, né? Então, veja, esses alimentos que só são gostosos ferem o nosso intestino e causam uma inflamação. E aí, quando esses alimentos que não estão processados corretamente chegam à nossa corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico nos defende da nossa comida. E sabe o que ele tinha que estar fazendo, gente? Sabe o que o nosso sistema imunológico tinha que estar fazendo? Ele tinha que estar vencendo as nossas células cancerígenas. Ele tinha que estar vencendo a nossa oxidação da nossa velhice. Ele tinha que estar vencendo o agrotóxico que a gente vai ter que consumir, não tem jeito. Ele tinha que estar vencendo outras coisas para que a gente tivesse longevidade. Então, veja, quando a gente fala esse alimento é um veneno, é um veneno. O que acontece é que eu não consigo olhar para um chocolate, uma barra de chocolate, dá para minha filha menor, e ela come aquele chocolate, ela não morre imediatamente. Mas eu abrevio, sim, a saúde dela de trás para frente. Se eu pudesse ver o que isso faz ao longo dos anos, talvez eu diminuiria a frequência, porque nós não estamos falando de radicalismo aqui, não. Nós estamos falando de amenizar as coisas, de buscar muito mais remédio do que veneno para a nossa saúde. É sobre isso, é sobre equilíbrio, é sobre integrar. E antes de encerrar a minha aula, eu ainda peço licença a vocês, que já são 9h30, para mostrar, eu não ia mostrar, mas não sou capaz de dormir sem mostrar isso aqui, Frei Rogério. Você trouxe para nós, né, na sua intuição, aquilo que a ciência chama de círculo circadiano. E aqui a ciência já consegue mostrar as reações hormonais ao longo do tempo, né? Então, veja, se você tenta equilibrar a sua vida com o seu relógio biológico, você vai ter o melhor funcionamento da sua saúde, com uma junção de uma boa alimentação na maior parte do tempo. Você vai comer as coisas que você gosta, mas na maior parte do tempo, eu não estou agredindo o meu corpo. Na maior parte do tempo, eu estou cuidando do meu corpo, né? E assim funciona com o ciclo circadiano. Olha que lindo isso. Você começa a produzir, vamos daqui de trás para frente, melatonina às 21h. Hoje, eu estou atrasando a minha produção de melatonina, porque essa luzinha aqui, ó, que me deixa mais bonita para vocês, se é possível, que me deixa mais bonita para vocês, imita os raios do sol. A luz do meu computador tem UVA e UVB como dos raios do sol. Isso impede que a minha melatonina seja produzida. Já são 21h30 e eu ainda estou exposta ao sol artificial das telas. Ao sol artificial das telas. E a minha produção de melatonina vai começar mais tarde. Com isso, eu vou atrasar o meu sono profundo. Porque o meu sono profundo precisa de algumas horas para acontecer. E lá a gente tem também todo um atraso de tudo. Aqui você tem uma queda na sua temperatura corporal. Isso acontece para que você faça restauração neural. As suas memórias que não servem para nada são jogadas. Já assistiram Divertidamente 2? Você tem uma reciclagem ali quando você dorme das suas memórias. E isso acontece no período que a sua temperatura vai abaixando, né? Você tem lá vai parando, o seu corpo vai parando, a sua pressão sanguínea vai também diminuindo.
O fim da produção de melatonina acontece às 7h30. Então, eu perdi tudo isso de melatonina. Quando você perde tudo isso de melatonina, você tem um estrogênio alterado, você tem baixa produção de progesterona, a mulherada fica com a testosterona baixa antes da hora. Tudo isso por quê? Porque a gente não está dormindo bem. E aí a gente tem que fazer reposição hormonal e a gente tem que. E aí uma coisa vai linkando na outra. O seu cortisol chega às 9 horas da manhã, onde é o pico de cortisol. Às 10 horas você tem um período de estado de alerta. Por quê? Porque você está chegando ao meio-dia, né? Como o Frei Rogério falou, o sol está a pino. É sua maior hora de concentração, de produção de vitamina D, né? E aí você não, você está cansado já de manhã, né? Então você tem também uma maior concentração às 2h30, uma eficiência muscular e cardíaca às 17 horas. Quem pode fazer alguma atividade que exija força muscular às 17 horas? Você está a favor do seu corpo. Você tem uma maior pressão sanguínea às 18h30. Aqui, se você estudar a fundo, às 8h30 da manhã começam os movimentos intestinais. Então, muitas pessoas têm vontade de ir ao banheiro depois do café. Círculo circadiano mostra isso. E às 20 horas, 20h30, param os movimentos intestinais. Então, é hora de parar de comer também, depois das 8h30. É o ciclo circadiano ao nosso favor aí, mostrando para a gente que a natureza é sábia, Deus é perfeito no que faz. Aqui, deixa eu permitir mais alguém chegando tarde. Bom, era isso. Espero que a razão nos ajude. Toda vez que a gente tem aula, que a gente aprende, a nossa razão fica forte. Fica forte frente às nossas emoções e frente às nossas vontades, não é mesmo? Então é isso. Muito bem, que maravilha. Obrigado, doutora Sabrina. Agora eu entendo porque que meus avós viveram todos mais de 95 anos, beiraram os 100. Realmente, eles viviam bem integrado esse círculo como é que diz? Já anotei aqui. Circadiano. Coloca lá no Google, ciclo circadiano. Você vai achar coisas lindas sobre isso. Pois é, aprendi. Enfim, olha só, quanto ensinamento, quanta coisa boa. A gente tem tudo nas mãos aí, conhecimentos, agora é colocar em prática. O nosso grupo é para isso. É para a gente se ajudar, é para a gente começar a colocar em prática tudo isso, mesmo morando na cidade, mesmo tendo uma vida agitada. O desafio é esse, ter uma vida agitada, mas é possível, sim, ter uma vida integrada, combinando oração, meditação, repouso, dormindo nas horas certas, comendo bem, é possível, sim. Agora, perguntas, vamos lá, levantar a mãozinha, comentários, pergunta. Alguém, doutora, perguntou se o mel de abelha produzido pela natureza a gente pode tomar. Sim, vamos lá. Então, primeira coisa do mel. O mel é um alimento saudável, né? O mel tem todos os ativos do própolis também. Então, existe saúde no mel. Só que a gente não pode esquecer que no mel também tem açúcar. Então, como consumir o mel? Para que ele não dê aquele pico de glicemia. O problema é o pico. Então, se acordar e tomar alguma coisa muito doce, adoçada com mel, toda vez que a gente for comer algo doce, a gente tem que consumir proteína antes. Essa é a grande estratégia que eu ensino consultorias com as alunas que pedem as consultorias. Vamos comer, vamos adoçar com mel e vamos comer essas coisas junto com fibras, com proteínas, nunca o açúcar isolado. Então, anotem isso e guardem isso. Então, por exemplo, um café da manhã que você vai comer com ovos mexidos, você primeiro toma o seu café sem açúcar, come os seus ovos mexidos, depois você come um mamãozinho lá com a sua granolinha e o mel, por exemplo. Tá? Primeiro a proteína. Beleza. A dona Jussara falou que no sítio deles lá o leite tem caseína, então que maravilha.
Todos os leites de vaca têm caseína, ok? É uma proteína do leite. Do leite que vem direto da vaca. Vem direto da vaca. Todos têm, inclusive os porcaria que a gente compra. A caseína, ela é inflamatória. O que eu expliquei é que quando a gente toma o leite direto da vaca, a gente está tomando as bactérias da vaca também. E isso ajuda na digestão. Ok. Eu não tenho leite de vaca aqui. Isso, Jussara, eu ia chegar ali. Existe um leite no mercado hoje, que a Jussara está colocando aí, que chama A2A2. O A2A2 é uma caseína do tipo A2. É uma caseína modificada. E ela é mais biodisponível. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco a ciência está deixando a gente louca, que a gente não sabe mais o que come. Vai por mim, reduz a quantidade de leite, usa o queijo parmesão, que é mais curado, e não fica pondo leite no café, não. Come alguma coisa que tenha leite em pouca quantidade, que não vai ser o bastante, entendeu? Vai por mim. Não fica... Quando eu tenho que comprar leite para fazer alguma coisa aqui em casa, ou para dar para os meus sobrinhos que vêm e gostam de tomar leite, eu compro o A2A2, que é caseína modificada. Quando eu quero botar um golinho de leite no café, eu compro leite vegetal, que não é da vaca, leite de castanha, leite de coco, leite vegetal, e uso lá, tá? Quando eu não quero gastar com isso, eu não tomo leite. Leite a gente deixa para quem? Pro bezerro. O bezerro Eita. dele, né? Vem Vamos lá. para ele. Vamos lá, Alice. E boa noite para todos. Padre, muito interessante o senhor falou sobre quando for ao médico, né? Ver se ele está integrando, né? Eu fui a uma otorrina e reclamando de na garganta, eu achando preocupado com tanto de coisa. É o refluxo, né? Laringofaringeo, né? Que é laringofaríngeo, que é provocado pelo café, chamate, chocolate, refrigerante, balas, massas, gorduras, condimentos, enlatados, frutas ácidas como laranja, limão, kiwi, mexerica, tomate derivado, cigarro e álcool, e comer e beber e engolir qualquer alimento ou líquido antes de deitar, pelo menos um intervalo de 2 horas. Ou seja, tudo é veneno quando não se, né, usa direito. Então, assim, parabéns por tudo. A aula de hoje. Parabéns por tudo. Os médicos já estão preocupados com isso. Uma otorrina, eu falei assim, peraí, eu fui lá para falar do meu ouvido, da minha garganta, e ela me ensinou sobre alimentação, e aí agora vocês fecham isso aí, né? Muito bom. E, Frei Rogério, eu ajudei a segunda edição, comprei 2, viu? Maravilha, ajudou mesmo. Obrigado. Chegou hoje. Estou feliz. Obrigado, ajuda mesmo. Quem compra 2 ajuda muito. Obrigada. Vamos lá, Maria Mozinho. Mozinho, não sei se é o sobrenome ou... Enfim. Está com a mão levantada. Pode perguntar. Bem, quem tem perguntas, comentários, essa parte... Às vezes as perguntas trazem uma entrega muito importante para a gente. Um comentário, como a Alice fez. Alice, sabe o que pode te ajudar? Não sei se você ainda está, mas Oi. o que pode te ajudar